Olá, seja bem-vindo ao Jeito Vitor Podcast. Eu sou o William Matos. Estamos aqui para mais um episódio que eu tenho certeza absoluta que será um episódio especial e também muito divertido, porque tem muita história para contar. Estamos aqui com o Fabrício Lazilha. Seja bem-vindo, Fabrício. Um prazer estar conosco aqui no Jeito Vitor Podcast. Obrigado, William. Espero que seja um papo descontraído. É isso, com o Fabrício não tem como, afinal tem muita história. E falando em história, Fabrício, vamos começar do começo. Como é que você chegou aqui na Unicesumar? Qual é que foi a relação? Conta para nós aqui, que eu acho que é legal todo mundo conhecer um pouco disso. Joia, a minha primeira jornada aqui, teu pai ainda lembra dela. Foi quando eu ainda era estudante na UEM, os meus professores de lá davam aula aqui. E aí acho que chegou um momento de que no semestre os estudantes ali de algoritmos e estruturas de dados, de PD na época, estavam com alguma dificuldade, com as notas ali, uma turma grande de reprovação. Aí acho que teu pai falou para os meus professores, arruma 2 alunos teus lá para vir fazer um trabalho de recuperação aqui. E viemos eu e um outro colega, ficamos de agosto a dezembro, sábado e domingo, trabalhando com esses alunos. Isso foi em 94. Oh, 94, faz tempo, hein, Fabrício? Tá contando a idade aqui, hein? Estudante, 94. Quem é bom de conta já pegou ali. É isso aí. Mas em 98 eu ingressei aqui como docente, né? Eu fazia pós e aí eu soube que tinha... Foi logo que a LDB nos permitiu expandir e aí a gente tinha uma abertura de cursos no presencial muito grande. E eu vim para dividir uma turma de ADM com uma colega na sexta-feira, às 2 últimas da noite, aquela que ninguém quer. Mas a porta de entrada, né? É isso aí. Você quer chegar, você precisa pegar a oportunidade que tem. E no mesmo ano ali, eu já me tornei T40. O coordenador do curso, na época, foi morar nos Estados Unidos, foi fazer um processo lá. E eu acabei assumindo as aulas dele, aí a gente já começou a fazer mestrado. Mas, Fabrício, calma aí. Esse cara já tem lá na frente. 98, pelo que eu me lembro, fiz uma conta aqui, 98 foi quando eu entrei na faculdade. Tem alguma coisa aí ou não? Tem, vamos falar então. Vamos falar. Tá bom, porque foi em 98, entrei na faculdade, o Fabrício já era professor aqui. Não que a nossa idade seja tão diferente, né? Mas... E naquela época, os cursos todos de graduação tinham uma disciplina de informática, né? Inclusive de fisioterapia, a primeira turma. Você tá brincando? É verdade. E aí tinha um aluno lá que falou, esse aqui é filho do diretor, do reitor, né? Eu falei, tudo bem, vamos lá. Então quando ele aparecia para aula, junto com os amigos dele lá, a gente fazia um trabalho de ensinar Excel, fazer umas planilhas. Então o fato de eu não lidar muito bem com tecnologia, no Excel, vocês entenderam, né? A culpa é do Fabrício. Ele foi o meu professor na disciplina de informática no curso de fisioterapia, que eu já contei várias vezes do porquê de fisioterapia, mas tinha informática no curso de fisioterapia naquela época, né? Era uma premissa do teu pai. Todos os cursos tinham que ter uma disciplina de introdução à informática. Legal. Físio, fono, acho que naquela época foi físio, fono, foi quando a gente teve aquela grande abertura ali da LDB. Então, ali tivemos esse primeiro contato aí. Depois eu continuei como docente aqui, 98 até 2004, e aí em 2004 já tinha algumas coisas de tecnologia e eu usava o Moodle, que era um ambiente virtual, porque eu dava uma disciplina, que era aquela da monitoria de 94, que tinha um índice de reprovação muito grande, porque os alunos tinham muita dificuldade. E aí eu usava esse ambiente virtual para continuar minhas aulas de programação, de algoritmos ali. E dali, na época que foi se fazer o credenciamento, em 2005 para o EAD, eu fui chamado para integrar o time. Então nós éramos em 5. 2 professores, eu e a professora Ana Mauriceia, e mais um grupo de lideranças aqui da Unicesumar. Para tudo de novo. O EAD começou ali. Então você começou o EAD da Unicesumar em 2005. 2005. Quando foram pensar no projeto, devia ser você, mais 2, 3, 4 pessoas no máximo ali, para começar a sonhar com tudo isso que nós construímos. Foi. Professora Maria Helena Krieger, você lembra dela? Sim, sim. Era, acho que, a nossa diretora de desenvolvimento institucional. E ela conduziu o projeto ali, tinha uma consultoria à época que o Ministério da Educação... Acho que nós hospedamos aqui um evento, lembra? Não sei se foi de mantenedores. E o secretário, à época, veio fazer uma fala e eu me lembro que o teu pai, no final, disse, não, nós vamos continuar acompanhando isso à distância. E hoje somos o que somos por conta do EAD. Né? Na verdade, você lembrou aqui dessa história, meu pai sempre conta sobre isso.
que nesse evento houve a discussão, né? Da onde o EAD ia, para onde ia, que tinha que ter o credenciamento. E até chamaram a Unicesumar na época para fazer parte de um consórcio que eles estavam montando. E todo mundo sabe, né, que o nosso reitor tinha uma resistência grande naquela época, né? Não foi fácil convencê-lo. Mas ele, muito visionário, falou: não vou participar do consórcio, mas vou credenciar. Se eu vou implantar é outra história, e acho que essa é a história do credenciamento que você fez parte. Então, em 2005, nós fizemos o projeto, recebemos uma comissão, 2 professores, um deles é muito amigo nosso, que é o Vianney, né? E o outro era o Guilherme Marbach, na época ele estava na Unifax, em Salvador. E o projeto foi credenciado, a gente ficou super feliz, né? E aí teu pai chegou com o relatório em mãos e a gente ali vibrou: bom, vamos botar esse negócio para rodar, né? E ele: não, pessoal, calma aí, volta para a sala de aula que eu vou ver o que eu vou fazer ainda, né? Isso em 2006, aí a gente começou com a primeira turma de pós em agronegócio. Você não tinha chego ainda nessa época, a gente teve um outro coordenador geral que veio de uma outra instituição, implantamos as primeiras antenas de satélite. Nós tínhamos na época, não tinha ainda nem os 54 polos, que era o número mágico que a gente tinha, que era o nosso limite ali. Começamos com as antenas e aí em 2007 a gente precisava crescer. Foi quando você chegou, 2007, comecei em 2008. 2008. Isso. E aí sim a gente teve carta branca para começar. Fabrício, mas tudo bem, né? Em janeiro de 2008 eu cheguei. Não conhecia nada de EAD, vim da área da saúde. Eu lembro desse mas dia. 2006, 2008, vocês ficaram aqui tentando. 2 anos, 2006, 2007. Eu tenho história, me contam, que teve uma aula que para ser transmitida a energia teve que passar nas suas mãos, porque o cabo não chegava e a gente precisava garantir. Isso é fake ou é realidade, Fabrício? Parte é verdade, mas tem um exagero aí. A gente transmitia as aulas do estúdio da TV, né? Aquele estúdio começou ali com o estúdio EAD, os móveis eram todos de madeira, era escuro. E além do Gambá, que era nosso inquilino, que ficava circulando durante as gravações, teve um dia que o computador que fazia o encoder da aula, né? Então o áudio e o vídeo da câmera ia para a mesa e vinha para esse computador. E o cabo estava com mau contato. Então, enquanto o professor dava aula, era uma turma de 160 alunos, a gente não podia deixar o sinal cair. E eu fiquei segurando a aula inteira ali, o cabo de áudio, porque estava falhando. Então, para não falhar, não foi energia, mas foi o cabo de áudio que eu tive que ficar segurando ali. Então tá bom. Agora tá explicado, vamos consolidar essa história. Não foi a energia que passou por ele, mas ele ficou ali garantindo que a aula não caísse. Mas a aula não caía, né? Não tinha problema de TI. Não, vamos falar isso mais para frente. Como é que foi então? Eu cheguei em 2008, você estava aqui e a gente teve um primeiro bate-papo para você me falar dos desafios. Você chegou e disse: olha, meu pai pediu para eu vir aqui, dar uma olhada no EAD, me desafiou, você cuidava de clínicas e laboratórios. É isso aí. E eu te contei como é que era, e você falou: então não parece tão complicado. Eu falei: não, vem cá, a água tá quentinha. Você me enganou, né, Fabrício, então, né? Você me enganou, né? E aí sim, você chegou e eu acho que junto com a tua chegada veio a aposta do seu pai, né? Tanto em você quanto no EAD, e aí a gente começou a desenvolver, ampliar portfólio. Começamos com a graduação, que era muito tímida na época, a gente estava limitado só a pós, né? Então, foi uma importante virada de chave. E sabe que quando você começou a falar isso, você falou assim: lá no estúdio antigo, rodar o EAD, esse pessoal acho que não tem ideia de como era feito, Fabrício. Mas eu me lembrei de algo muito interessante. A gente mandava no livro o CD. DVD. Você sabe o que é isso? Talvez muitos de vocês nem pegaram na mão, não existe isso mais. Era um DVD com as aulas gravadas. E a gente tinha, eu não sei o nome, uma torre que de um você passava para os 12 e a gente ficava o dia inteiro lá rodando esse DVD, pegava o livro, colava, fechava, botava na caixa, todo mundo fazia tudo. Como é que era isso? Todo mundo, a equipe de produção de material, ali a equipe tinha um acadêmico e o resto. Eu estava no resto, era o Severino. Ali passava a TI, passava o sistema. O portal nasceu ali, em 2006 nasceu o portal da EAD, em PHP, com algumas telas ali, com um analista. Depois a gente trouxe o Luiz De Angeli, que foi o primeiro analista que ia estar até hoje aqui, né, com a gente. Liderança importante ali da TI. E a gente tinha essas torres, então, os DVDs eram multiplicados ali. O livro da disciplina, ele era em espiral,
Então, quando chegava da gráfica, a gente furava na máquina e todo mundo parava para colocar a espiral. Tinha uma mesa, a gente separava por um relatório os alunos por polo, separava o material, embalava em papel craft com etiqueta, e na época era o correio que fazia pra gente ainda, né? Não tinha uma área de logística. Ou seja, a gente fazia de tudo. Hoje, nesse podcast, depois eles vão filmar, se viram, vira a câmera. Eu contei aqui rapidamente 9 pessoas. Eu acho que tem uma coisa errada, né, Fabrício? Ou a coisa melhorou demais, ou esse pessoal está muito tranquilo, né? Não, mas vamos seguir aqui o podcast. Cada um está fazendo um papel importante aqui, né, Fabrício? E aí? Foram tempos difíceis, de muita luta, de muito aprendizado. Quando, na tua percepção, no EAD começou a ter uma virada e o que aconteceu de importante para que todo mundo que está aqui hoje com a gente, vendo o tamanho da Vito, das duas marcas, né? Às vezes o cara chegou agora e não tem ideia, mas quando que virou a chave no teu entendimento? Eu acho que uma marca que ficou muito forte para todos nós foi a dos 20 mil alunos, que a gente comemorou no estacionamento uma vez. E naquela época teve a nossa tríade do barquinho, você lembra? Sim. Que a gente estava num momento que o EAD precisava crescer, a gente tinha uma limitação ainda de polos, a gente não podia expandir tanto, e a gente tinha um tripé, era o regulatório, que era o MEC, era o pilar financeiro e o da qualidade. E aí a decisão, lembra? Eu chamei meu pai e vou ter que chutar um pilar. O regulatório eu não posso, porque senão eu fico impedido de conseguir. O da qualidade meu pai não deixou abrir mão, então nós vamos continuar. E aí a gente veio lá com um patrocínio da reitoria para a gente poder seguir. Aquilo marcou bastante a gente e até hoje eu tenho lá a caravela guardada. São simbologias que, para quem está há bastante tempo, marca muito esses momentos. Acho que esse foi um bem importante, dos 20 mil. 20 mil alunos, eu lembro dessa festa no estacionamento. Uma marca assim que... Cara, foi um desafio gigante, a gente nunca imaginou, né? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, William, você imaginou o EAD da Unicesumar e depois da Vito, chegar onde chegou, o tamanho que você chegou? Eu falei, cara, nunca imaginei. E as pessoas assustam, né? Porque esperam que a gente fale assim, não, eu imaginei chegar a 100 mil alunos, 200 mil. Mas a gente imaginava o primeiro passo. E aí, quando a gente alcançava aquele primeiro passo, a gente sonhava com o segundo passo, né? Então, sair dos 8 mil para os 20 mil, cara, foi uma conquista. Não é porque a gente sonhava nos 100 mil, mas sonhamos com 20 mil. Depois foi 40, e aí 70, e assim por diante. E aí, quando você fala disso, eu me lembro que cada um desses momentos teve histórias, né? E coisas e significados que a gente trouxe. Né? E dessa do barco, queimar os barquinhos, não tem mais escolha, precisamos fazer acontecer com as dificuldades que tem, horas patrocinado, horas não, e vendo todo um cenário que a gente também estava vendo nessa época aí de transformação no EAD no Brasil, né? E você vivenciou isso, né, Fabrício? Você teve o privilégio de ser avaliador, avaliar muitas instituições, acho que isso é muito legal, porque também você aprendeu, você dividiu e levou, acho que as pessoas que estão aqui conhecer um pouquinho dessa tua história, desse outro lado aí de avaliador. Eu faço parte do banco de avaliadores desde 2007 e na ABED, na parte do Conselho de Ética e Qualidade há 6 anos já também. E, bom, como avaliador a gente tem uma oportunidade e um desafio, a oportunidade de conhecer diferentes modelos e ofertas e não fazer o juízo de valor comparando com o que a gente tem aqui. Esse era o maior desafio, porque a EAD, que está funcionando desde 2005, foi quando ela teve o seu grande crescimento de escala, a única coisa que o governo não nos fez de lá para cá foi ainda de impor o modelo. Então, cada instituição tem a liberdade de operar do jeito que quer, e é isso que é muito bacana. Então, conhecer várias instituições públicas, eu avaliei um polo da Universidade Aberta do Brasil, em Maragogi. E o estudante, que a gente tinha conversado com os estudantes, o estudante falou para mim que, eu perguntei como é que era o trabalho de conclusão de curso dele, de computação. E ele era um agente de turismo, ele fazia passeio de barco com as pessoas nas piscinas ali. E era tudo por telefone. E eu falei, o que você fez? O que o curso te ajudou na tua vida? Ele falou, eu fiz um site em que as pessoas me encontram pela internet e agendam um passeio comigo. Olha. Hoje, você trazer isso para o contexto de um curso de graduação, isso é muito pequeno, mas no contexto daquele lugar,
Era muito. E ele me disse que ele usava a internet dos resorts, que ele não tinha internet. Então ele parava a moto dele atrás do resort para pegar o sinal dos hóspedes para poder fazer os trabalhos dele da UAB. Incrível, né? Quantas histórias de alunos que construíram algo que na época, quando a gente fala hoje, parece um negócio normal, né? Mas naquela época e o desafio que ele teve para construir. E aí você falou que visitou polo para avaliar, mas você visitou muito polo lá no Sesumar também, né, Fabrício? Muitos. Muitos que faziam direitinho, outros que não faziam direitinho. Vamos contar, porque assim, isso foi lá do passado, não existe mais, né? Mas para garantir a qualidade, para ter certeza que a prova estava acontecendo no polo, o que era feito, Fabrício? Conta para todo mundo aqui. Tinha um nome popular interno nosso que era chamado Operação Pega Ratão. Pega Ratão. Mas a gente fazia sim por amostragem, isso mostra muito o compromisso que a gente tinha desde sempre com a qualidade. Então, eu não podia ir para a linha de frente porque os polos nos conheciam, porque o Conexão EAD já existia desde muito tempo. O William não podia ir porque também todo mundo conhecia. Então, eu pegava um carro, colocava 2, 3 colaboradores e a gente ia para um polo e inscrevia esses estudantes como estudantes que iam fazer prova remota. E aí eles iam com a intenção de tentar usar o livro, né? A gente levava o livro. Mas às vezes não dava nem tempo dele chegar. Ele chegava e já mandava uma mensagem, pode vir que está todo mundo usando o livro aqui. E a gente ia, fazia uma interferência, pedia para os alunos guardar, chamava o parceiro de lado, porque para o parceiro era uma situação constrangedora, né? Porque a gente nunca pediu aquilo. E tivemos casos mais graves que a gente teve que fazer uma interferência de ir lá aplicar a prova no polo durante 6 meses como penalidade. Destratar o parceiro não era o caso, era um parceiro que captava super bem, mas tinha ali uma liderança acadêmica do polo que estava deixando escapar algumas coisas. E acho que o melhor castigo foi esse, ir lá aplicar durante 6 meses as provas, né? Você lembrando disso, eu lembro que uma vez eu fui num polo aqui no interior de São Paulo, uma cidade de 200 quilômetros daqui, e fiquei ali. Os alunos fake entraram para fazer a prova e eles iam tentar colar, e esse era o objetivo deles, a gente ficava ali do lado de fora. E aí o aluno mandou, pode vir, eu entrei no polo, a diretora veio, William, que surpresa, falou, não vim falar com você hoje, quero qual a sala tal, corri lá na sala, recolhi a prova, fiz aquele escândalo, mas é isso, né? Naquela época a gente precisava fazer isso, obviamente que as coisas mudaram, todo um conceito mudou, a tecnologia vem ajudando, aluno é aluno. Um dia nós somos aluno também, aluno sempre busca, né? Mas a gente sabe que esse aluno que busca o jeitinho não vai ser o profissional e não é o profissional que a gente quer formar, né? Ele não vai conseguir fazer jeitinho lá no mercado de trabalho, a hora que ele tiver com o chefe dele para responder. Então, as nossas instituições, a Unicesumar e hoje junto com a Uniaselv, a gente sempre procurou levar com a maior seriedade possível para que todo mundo pudesse sair daqui apto com o conhecimento que ia levar ele a alcançar outros lugares. E são histórias que a gente fez lá atrás, mas a gente nunca parou, né? A gente tem esse DNA de qualidade e a gente não vai perder isso. Mas como a gente fala, a gente nunca parou, o Fabrício tem uma máxima aqui no EAD que ele carrega há tanto tempo que a gente nunca para, a gente sempre evolui, não, né? Como é que é a máxima, Fabrício? Aqui de permanente só mudança, né? De permanente só mudança. Explica isso um pouco para todo mundo. Não, a gente experimentou e acho que somos assim por isso, né? De muitos momentos de mudar. Às vezes a gente mal consolidava uma proposta, um cenário e já vinha o William nos provocando a mudar. Eu me lembro de uma vez, a gente ficou, já tinha uma estrutura de diretoria, nós ficamos às vezes acho que uns 3 dias num hotel planejando um negócio, uma demanda que você tinha dado, acho que era de expansão. E isso terminou acho que numa sexta noite, todo mundo feliz, e na segunda a gente ia apresentar para você o final e consolidar. Você falou, não, eu conversei com uns parceiros aí no final de semana, eu não vou mais fazer nada disso aí, não. Nessa época a gente já era um grupo de 6 diretores ali, né? Foi em 2015, acho isso. Foi quando a gente foi fazer aquela expansão maior, que recebia 17, 18 comissões nos polos, né? Mas você me fez lembrar de uma outra coisa que eu não tinha mais noção se acontecia ou não, e eu vi isso semana passada lá em Floripa, quando eu fui falar com a Laís ali, que era, você sempre recebeu demanda de estudante ali pela tua rede social, as pessoas se identificam e muitas vezes o estudante confunde aquele espaço como um espaço de um canal de atendimento. E na época que a gente estava mais direto com você, você sempre mandava um e-mail,
tinha um canalzinho no site que ele falava com o diretor e caía para você, você encaminhava para a gente. E eu via a Laís ali procurando, pegando o dado de um estudante, procurando para dar a resposta. Eu acho que isso conta muito do nosso propósito, né? Que é o que você fala sempre, de independente do tamanho que a gente está e do meio que vem essa demanda do estudante, um elogio, uma queixa, elas são encaminhadas, né? Eu acho que isso é muito bonito conseguir manter com o tamanho que a gente está. Parabéns aí por manter isso aí. Parabéns para todos nós, né, que estamos aqui. E hoje, né, Fabrício, dando uma acelerada aí na tua história de vida profissional, você carrega essa grande responsabilidade, né? Você tem uma responsabilidade como diretor de planejamento acadêmico, ajudar que tudo aquilo que a gente tem, que a gente investiu há tanto tempo, seja a tecnologia, seja a qualidade acadêmica, toda a produção de material e todo esse planejamento, ele é muito importante para que tudo isso ocorra, né? No final é isso, se um aluno está lá na minha rede social fazendo algum levantamento de algo que pode ser melhorado, boa parte desse planejamento passa sobre as suas mãos de pensar, organizar, buscar alternativas, que eu acho que é muito legal, porque às vezes as pessoas não têm ideia da responsabilidade ou daquilo que realmente a gente faz com a equipe. Eu acho que seria legal você contar um pouco para nós. Então, o planejamento acadêmico hoje cuida muito da nossa performance acadêmica, de como as duas maiores operações ali estão rodando. Então, CPA, a gente olha junto com Kátia, com Márcia, a extensão, os diferentes indicadores de Learning Analytics, índice de aprovação, tutoria, alocação docente. Então, tudo isso para poder não só olhar números, né, mas fazer com que isso se transforme nas ações, respeitando a especificidade de cada uma das marcas. Gosto muito do que eu faço. Gosta muito do que faz. Sempre gostou, um educador nato, nasceu aqui dentro da instituição, tem a sua história. E quando a gente olha para frente, Fabrício, porque eu acho que todo mundo passa por isso, e a gente tem que lembrar que a gente tem hoje 10.500 colaboradores, quem está começando hoje, talvez o cara recebeu um e-mail lá e vai assistir esse podcast, talvez alguém que já tem uma história, alguém que conseguiu crescer, alguém que parou. A gente precisa estimular os outros, né? Então, quando você sonha para frente para você, e o que você pode dizer para todo mundo que está nos assistindo assim, cara, sobre pensar o futuro, sobre sonhar coisas novas? Eu entrei aqui numa primeira experiência como monitor, um trabalho temporário, mas como docente, de assistente, professor auxiliar, dividir a turma. No mesmo ano, assumir outras, virar um professor tempo integral, fazer o mestrado com apoio aqui, credencial EAD, assumir diferentes papéis dentro do EAD, né, desde acadêmico, secretaria. Eu só não cuidei da área comercial e marketing, o resto eu já tive alguma passagem ali, né? Mas o acadêmico foi o que me encantou bastante, tanto que eu fui fazer pedagogia, minha primeira formação é na computação, né, mas depois eu fiz pedagogia, meu mestrado foi em computação. E eu me lembro do dia que você me convidou para assumir uma diretoria ali junto, a história toda também. Essa era uma que cabe outro podcast, é longa, mas foi muito bacana e marcou também. Então, chegar onde eu cheguei, eu acho que foi muito fruto de ter as condições para fazer o bom trabalho. Eu sempre me empenhei em fazer bem feito o que precisava ser feito. De ter reconhecimento aqui dentro, né? Você já sabe, você, teu pai, da gratidão que tem por tudo. E para frente, puxa, cada dia eu tento fazer melhor e me preparar para outros desafios, né? Então, eu tenho hoje uma atuação no corporativo, privilégio de conhecer a Uniaselv em 2 anos, com a profundidade que eu consegui de poder ajudar hoje Márcia, Neuzi no passado, de ter condições hoje de olhar para o todo e saber as particularidades. Então, para frente, aonde os meus caminhos me levarem, eu quero estar preparado para trilhar. Legal. Fabrício, a gente sempre, né, a gente já falou que o tempo não nos deixa contar toda a história, mas a gente gosta de pegar aqui uma horinha aqui de uma curiosidade, de uma coisa extra, né, pessoal. E você tem algo que eu sempre falo e eu vou continuar falando, mas acho que seria legal todo mundo saber. Você, além de quanta competência profissional, você carrega outra hobby, competência, que você gosta muito de fazer.
E eu gosto muito de estar presente quando você está fazendo. Conta para nós aí, o que é isso que você gosta muito de fazer e você faz com excelência também. Eu gosto muito de cozinhar, né? Acho que cozinhar é uma maneira de você mostrar para as pessoas o quanto você gosta delas e respeita, né? E eu sempre gostei muito de pizza e da pizza italiana tradicional, né? E quando eu fiz minha casa, eu fiz o meu cantinho. Comecei a casa por ali. Falei, o resto você conversa com essa senhora aqui, não precisa ter. Mas eu gosto de fazer pizza com alguns critérios ali, né? O pessoal brinca comigo, vai fazer pizza de frango, pizza de estrogonofe, não tem como, é contra meus princípios. Então a pizza e a cozinha é algo que eu gosto muito, mas eu gosto de tocar bateria, tive banda já, banda punk, acredito que eu já toquei. Sim. E gosto de viajar. Acho que esse é o hobby que eu tento mais preservar. Esse é bom demais. Na verdade, o rock eu não ouvi ele tocar pra valer assim, vejo ele curtir. A pizza eu saboreio. Recentemente ele fez uma pizza maravilhosa para nós, estava muito bom. E viajar, são hobbies que a gente divide junto, né, Fabrício? Inclusive umas promoções de vez Promoções de vez em quando. O que tem de legal em tal lugar? Me avisa, me coloca, e a gente gosta muito disso. E viajar é sempre muito bom, né? O próprio trabalho nos proporciona conhecer. Eu não conheço 2 estados do Brasil só e por conta do trabalho eu conheci todos os outros. Que legal. Então, até isso converge a favor, tá vendo? É verdade, porque às vezes você vai trabalhar num lugar que não vai te dar essa oportunidade, né? Você não vai querer passear em Macapá, você vai conhecer Macapá, você vai conhecer. Beleza, mas quem te levou lá foi o trabalho. Muito legal. Muito bom, Fabrício, obrigado inicialmente por esse tempo que a gente bateu esse papo aqui. Sem dúvida nenhuma dá para gravar muitos podcasts, dá para entrar em N histórias, mas eu acho que o mais legal, e eu tenho certeza que todo mundo que passa por aqui, as pessoas que assistem começam a conhecer o Fabrício ou qualquer um que senta aqui, além de um crachá e além da própria atividade que faz no dia a dia, né? Quando você conta toda a história, relembra um pouquinho daquilo que a gente viveu, e eu falo que aqui é um acesso para que as pessoas possam procurar todo mundo que senta aqui. Eu tenho certeza que um dos objetivos, quando a gente pensou em fazer o podcast Jeito Vitro, é para que essa história não só ficasse enraizada, eternizada, mas que também outras pessoas que estão chegando possam, né, acessar. E a gente sempre tenta trabalhar, ser o acessível, o mais acessível possível, a gente sabe que você é assim, e possam buscar essas informações que enriquecem tanto o nosso dia a dia. Então eu queria te convidar para você deixar também um último recado para todo mundo que está assistindo a gente hoje. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, é gostoso revisitar a nossa história, olhar com muito orgulho onde a gente chegou, as 2 marcas, né? E como elas são convergentes da história familiar. Quando a gente conversa com colegas mais antigos de Uniaselv também, o sentimento é o mesmo, né? Então, acho que a mensagem não tem muito segredo, é fazer o que precisa ser feito com muito propósito, com paixão com aquilo que se faz, que não tem como dar errado. É o que eu digo, nunca foi sorte. Ainda que muitos digam, nossa, entrou lá como professor, é diretor, que sorte, hein? Tá bom. Nunca foi sorte. Bem isso. Muito legal. Como o Fabrício colocou e carrega essa máxima, né? De permanente só a mudança. Mas ele provou o quanto todas as vezes que ele foi levado a mudar, foi importante para ele chegar aonde ele chegou. Então, que todo mundo que está nos assistindo aqui esteja aberto a passar a querer vivenciar essa mudança. É essa mudança que vai fazer a gente se tornar uma pessoa melhor. Gandhi já dizia que a gente tem que se tornar a própria mudança que a gente quer ver no outro, que a gente quer ver no mundo. E às vezes a gente reclama tanto, fala tantas coisas que os outros precisam mudar, mas a gente deixa de olhar para dentro de nós mesmos. Então, que todo mundo que assistiu esse podcast possa aproveitar da experiência, da máxima do Fabrício, mas da história real de vida, de todos os processos de mudança. Mudança, ela é permanente, e essa mudança é que nos move, e eu tenho certeza para todo mundo que trabalha aqui na Vitro, pelo menos enquanto a liderança for minha, e eu espero que seja por muito, muito, muito tempo ainda, a gente vai promover muita mudança, e é essa mudança que dá oportunidade para que todos cresçam. Obrigado, Fabrício, mais uma vez, e grande abraço a todos aí.